meus queridos irmãos. Enfim, chegamos ao nosso último tema do nosso congresso, Famílias Guiadas pelo Espírito. E eu espero que tudo que foi falado aqui possa ter tocado profundamente o seu coração. Todos os textos, todas as pessoas falando as palestras possam ter tocado profundamente cada um de vocês. Meu desejo é que, acabando esse congresso, possam sair daqui pais, mães, esposas, maridos e filhos realmente guiados pelo Espírito Santo. Meu desejo é que realmente possamos colocar tudo em prática do que aprendemos aqui. Antes de iniciarmos o nosso tema, Filhos Guiados pelo Espírito, eu convido vocês para curvarem as suas frontes para a gente fazer uma oração para dar início. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui para aprender mais um pouquinho da tua palavra. Peço a Deus que o Senhor venha me capacitar para que eu venha falar o que o Senhor quer passar para esses filhos, para esses jovens, Senhor. Que, por favor, não seja eu que esteja falando, mas sim o Senhor falando para cada um deles. Me capacite, esteja conosco. Tudo isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu estava me preparando para saber o que eu iria falar aqui nesse tema, Filhos Guiados pelo Espírito, eu comecei a pensar em falar sobre honrar pai e mãe, o porquê eu devo honrar os meus pais, como honrar os meus pais. Mas eu estava trilhando todo um caminho nesse pensamento, mas eu acho que foi o Senhor mesmo que colocou no meu pensamento para eu mudar um pouquinho o início da minha palestra. E eu pensei que antes de eu querer ser um bom filho, uma boa filha, para o meu pai, para minha mãe, eu tenho que ser um bom filho para o meu Pai Celestial, para o meu Deus que me criou. Porque se eu honrar o meu Deus, obedecer e me submeter à vontade dele, espontaneamente, logo em seguida, eu vou honrar, eu vou obedecer e eu vou me submeter à vontade dos meus pais. Então, já para dar início, para a gente ter esse primeiro pensamento, antes de eu querer ser um bom filho para os meus pais, eu devo primeiro ser um bom filho para o meu Pai Celestial. Para que isso aconteça, eu devo ter a minha própria experiência com Cristo, a minha própria e real fé nele. Muitas vezes, nós filhos, a gente não vive a nossa própria fé, a gente vive a fé dos nossos pais. Muitas vezes, a gente só é adventista do sétimo dia porque os nossos pais são. Só fazemos a reforma de saúde porque os nossos pais fazem. Lemos a Bíblia porque eles nos pedem para ler, ou temos o costume de ler, somos uma família cristã. Ou só leio os escritos porque os meus pais leem. E quando eu me deparo, quando eu percebo, eu estou vivendo uma religião de rotina. Não estou vivendo uma real conversão. Não sou um verdadeiro cristão. E nós devemos pensar nisso. Quantos jovens, quantos filhos vai passando o tempo, deixa os seus pais, se casa, tem uma nova família, mas ainda não teve uma real conversão. Sempre foi vivendo a fé dos pais deles. E que nós possamos ter a nossa própria fé. Devemos ter a nossa própria experiência com Cristo, uma íntima, sincera e real experiência com Ele. No nosso primeiro slide, diz assim: vi que se não houver uma inteira mudança nos jovens, uma completa conversão, eles podem perder a esperança do céu. Do que me tem sido mostrado, não há mais da metade dos jovens que professam a religião e a verdade que sejam verdadeiramente convertidos. Que triste. E o pior, essa é a nossa realidade. Quantos jovens existem por aí que carregam o nome de Adventista do sétimo dia, que carregam o nome de cristão,
mas não tem uma completa conversão. Nós devemos ter uma inteira e completa mudança, uma real mudança. E você pode me perguntar: ah, Elisa, mas como? Como eu posso ter uma inteira e completa mudança? Sabe como? Dando a Cristo, dando ao seu Senhor e Salvador, dando a Ele o seu coração, dando a Ele a sua vontade. E no próximo slide também fala que você, minha querida amigo, minha querida amiga, não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade. Ele então operará em você o querer e o fazer, segundo sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Por nós mesmos, meus queridos jovens, meus queridos amigos, a gente não pode entregar o nosso próprio coração a Cristo, nossa própria vontade. Não conseguimos. Vamos tentar, tentar, tentar e vamos falhar, vamos nos frustrar e não vamos conseguir entregar o nosso coração a Cristo. Mas o Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele sim, ele pode mudar o nosso coração. Ele pode fazer uma mudança real. E ele não só pode, como ele quer fazer isso. Em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, diz assim: E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, esse coração que não quer se entregar a Cristo, esse coração que só quer fazer as suas próprias vontades, esse coração que infelizmente sempre quer fazer o mal. Cristo, ele nos promete que ele quer arrancar esse coração de pedra, esse coração ruim, cheio de pecado, cheio de defeitos de caráter. E vos abençoarei com um coração de carne, um coração puro, um coração novo. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitareis para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Olha, meus irmãos, meus amigos, que maravilha, que promessa! Sempre, quando lermos algo na Bíblia, devemos lembrar que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para cumprir. O nosso Deus, que nos prometeu isso, se nós aceitarmos e nos dispusermos, colocarmos a nossa vontade diante da dele, ele vai tornar isso realidade. Devemos crer, jovens. Porque muitas vezes nós lemos, fazemos ano bíblico sempre, lemos todos os capítulos da Bíblia, mas nós não acreditamos que ela pode realmente mudar o nosso coração. Você lembra de Salmos, capítulo 51, verso 10, que fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável? Davi, ele fez essa oração. Essa deve ser a nossa oração. E olha, Cristo está aqui agora nos respondendo. Ele está dizendo que ele vai nos dar um novo coração, que ele vai colocar o espírito dele em nós. Isso não é maravilhoso, meu amigo? Isso não é incrível? Se nós permitirmos que Cristo nos transforme, ele nos depositará o seu Espírito. Uau! Nós vamos ser guiados pelo Espírito. Olha o título do nosso congresso: Guiados pelo Espírito. Ele vai nos guiar. Assim, conseguiremos obedecer fielmente a todos os mandamentos. Peraí, ou seja, se ele vai nos ajudar a obedecer, a agir de acordo com todas as leis e princípios dele e obedecer fielmente a todos os mandamentos dele, nós vamos também honrar o quinto mandamento, que qual é? Honra teu pai e tua mãe. Olha só que incrível!
Lembra que falamos no início? Diante de querermos ser bons filhos para os nossos pais, devemos ser bons filhos ao nosso Pai Celestial primeiro? Olha só, obedecendo a Cristo, pedindo a Ele para nos ajudar a ser bons filhos a Ele, instantaneamente, com o poder dele, nos tornamos bons filhos aos nossos pais. Que incrível, que linda promessa. Vamos ver agora um exemplo de um jovem que, mesmo longe de seus pais, ele continuou servindo o Pai Celestial dele. Em Gênesis, capítulo 37, verso 28, fala assim: Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Nesse verso, fala que José ele foi vendido como escravo. E com certeza você já ouviu a história dele. E eu peço para a gente nos colocarmos agora no lugar de José. José, ele era um filho preferido do pai dele. Em uma noite, ele era o filho mimado de seu pai. E na outra, ele era apenas mais um escravo na caravana. E eu peço agora para que você imagine. Imagine se você, que nunca ficou longe de seus pais, longe de sua família, fosse vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, pelas pessoas que conviviam com você diariamente. E você de repente se vê longe de seus pais, no qual você tanto ama. Você está saindo da sua casa, que você viveu todo o início de sua vida, saindo do seu país e indo para outro totalmente diferente que você tinha nem se proposto a ir, nem se organizado para ir. De repente, você está indo embora, sendo levado como escravo. E apenas sabendo que você iria talvez apanhar, se tornar um escravo e obedecer tudo o que o seu chefe mandasse. Não poderia desobedecer. E nunca mais, talvez não teria nenhuma esperança de ver os seus pais, sua família novamente, no qual você tanto ama. Eu te pergunto, como você agiria no lugar de José? Você iria se sentir traído? Você iria se sentir despedaçado? Você iria se sentir desamparado? Enlouqueceria? Se rebelaria com um Deus que permitiu que tudo isso acontecesse na sua vida? Como você agiria? Sinceramente, eu não gosto nem de imaginar o que a gente poderia fazer, qual seria a nossa reação. Mas que tal a gente saber qual foi a reação de José? José, um menino de 17 anos, ele fez o que a maioria de nós faríamos. Ele chorou amargamente pelo que estava acontecendo com ele. Mas ele não se rebelou contra Deus. Ele fez exatamente o contrário. Olha o que ele fez. Então, seus pensamentos volveram para o Deus de seu pai. Na meninice, foi ensinado a amá-lo e temê-lo. Muitas vezes, na tenda do pai, ouvir a história da visão que Jacó tivera quando se retirava de seu lar como exilado e fugitivo. Contar-lhe a respeito das promessas do Senhor a Jacó e como tinham elas se cumprido, como na hora de necessidade os anjos de Deus tinham vindo instruí-lo, consolá-lo e protegê-lo. E aprender acerca do amor de Deus, provendo o Redentor aos homens. Todas essas lições preciosas vinham agora vividamente diante dele. José acreditava que o Deus de seus pais seria também o seu Deus. Ali mesmo se entregou então completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha ao súdito do reino do céu.
serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade cumpriria todo o dever. A experiência de um dia, foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Uau! José, ele não usou essa terrível condição que estava cercando ele para se revoltar contra Deus, para abandonar sua fé. E nos olhos humanos, ele até que tinha meio um pouco de motivo para isso. Mas, mesmo longe de seu pai, ele continuou seguindo todos os seus ensinamentos. Ele acreditou que o Deus que guiou seu pai poderia o guiar também. José, nesse momento, foi nessa situação que José se encontrou com Cristo. Foi nesse momento, meus queridos amigos, que ele teve a sua própria fé, a sua própria experiência. A partir desse momento, ele decidiu que ele serviria por toda a sua vida o Deus de seus pais. Que lindo, que grandioso! Ele era um jovem, um adolescente. Ele tinha 17 anos como eu, mas também ele teve essa firmeza, esse propósito tão novo, um adolescente. Ele decidiu que ele iria se colocar diante de Cristo. Ele decidiu que ele iria se entregar totalmente. Mas também você, com 12, com 11, com 10, com 9, com 18, com 19, com qualquer idade, você pode também ter essa mesma decisão que José teve. E foi isso que José fez. Ele decidiu que acontecesse o que acontecer, ele iria servir ao seu Deus. No próximo slide, também diz assim, que chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do rei, a cujo serviço ficou durante 10 longos anos. Ali foi exposto a tentações nada triviais. Estava em meio da idolatria. O culto aos deuses falsos era rodeado de toda a pompa da realeza, apoiado pela riqueza e cultura da nação mais altamente civilizada então existente. José, todavia, preservou sua simplicidade e fidelidade para com Deus. Ele não poderia negar os seus princípios. Ele não poderia negar a firme decisão que ele tinha feito algumas noites atrás. Não. Ele se propôs em seu coração que ele não ia se contaminar, como Daniel. Ele decidiu não se contaminar com tudo o que essa grande cidade tinha a oferecer a ele. E sabe, com certeza você já ouviu falar de algum amigo seu, algum parente, algum conhecido que ele foi para a faculdade ou foi morar fora, longe de seus pais e saiu da igreja. Está saindo sexta-feira à noite com os amigos. No início, essa pessoa, ela até ia na igreja, mas como modo rotineiro. Ia lá, postava muitas vezes a frase de Feliz Sábado nos status. Muitas vezes tirava uma selfie, uma foto, em frente ao logo da igreja adventista. Mas ele ia apenas para conversar com seus amigos, ficar de conversinha. Ele não ia para realmente se encontrar com o seu melhor amigo, que era Cristo. E isso, infelizmente, isso é a realidade de vários jovens hoje em dia. Com certeza você já ouviu falar desse exemplo. E talvez você pode vir me perguntar, o que houve com essa pessoa? E aquela criancinha que sempre estava em todos os momentos nos cultos com os seus pais? Sabia de cor vários versos da Bíblia, sabia os 10 mandamentos completo, estudava sua lição, fazia o culto familiar. E você pode me perguntar, cadê? O que aconteceu? Eu te digo o que aconteceu.
Essa pessoa, esse filho, essa filha, nunca conheceu o Deus que seus pais conheceram. O Deus de seus pais nunca foi o seu. Esse jovem, essa jovem, deixou que as influências o dominassem e negou os seus princípios. Triste realidade de muitos. Muito triste e ver que tantos jovens não têm, queridos amigos, encontrado o Deus que seus pais encontraram. Muito triste. Mas, assim como José, nós jovens, nós filhos, precisamos ter uma inteira, uma completa e uma firme decisão ao lado de Cristo. Que mesmo que a gente esteja longe de nossos pais, mesmo que estejamos vários quilômetros de distância, todos os ensinamentos que eles nos deram permanecerão firmes e intactos em nossa mente e no nosso coração. Mas talvez você pode estar se perguntando: ah, Elisa, mas e eu? E eu que os meus pais não são tementes a Deus? E eu que não tive essa base que vários jovens têm, que José teve? Essa mensagem não é para mim? O Deus que ajudou José não pode me ajudar porque eu não tive todos os ensinamentos que José teve com os pais dele. E eu te falo, lembra do que a gente falou agora, logo no início? Que se você se dispuser a honrar o seu Deus, a primeiro você querer ser um bom filho para o seu Pai Celestial, você também será depois um bom filho para os seus pais. O seu Pai Celestial, que te ama muito mais do que os seus pais, ele pode te ensinar tudo, querido amigo. Tudo o que você precisa saber. Basta apenas você se firmar ao lado dele. Basta apenas você ter uma firme decisão ao lado de Cristo. Basta apenas você agir como um súdito do reino dos céus agiria. Pronto. Assim você também será vencedor, como José foi, e assim como Cristo também foi. E, ok. E agora? Você pode me perguntar. Como que eu posso colocar isso que a gente ouviu agora em prática? Eu sei, vocês sabem, que devo ter a minha própria experiência, minha própria fé, ser primeiro um bom filho para o meu Deus, para depois ser um bom filho para os meus pais. Mas como colocar isso em prática no meu lar? Como colocar isso em prática na minha casa? Sabe, querido amigo, a sua casa é o melhor lugar para você exercitar isso. O seu lar é um excelente local para você trabalhar tudo isso, o que a gente está falando aqui. Só que para a gente exercitar tudo isso no nosso lar, na nossa casa, a gente tem que acreditar, confiar que estamos fazendo isso para o nosso próprio Deus. Se quero agradar a Deus, procurarei em todas as minhas tarefas honrá-lo, fazendo da melhor forma possível. Tudo isso, da melhor forma que eu for desempenhar, eu devo fazer como se eu estivesse fazendo para o meu próprio Deus. Novamente, vamos ver o exemplo de José. A confiança de Potifar em José aumentava diariamente e finalmente o promoveu a seu mordomo, com amplo governo sobre todas as suas posses, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Gênesis 39:6. Sem um esforço perseverante e bem dirigido, jamais poderia, entretanto, haver conseguido o êxito. Deus, ele era glorificado pela fidelidade de seu servo. Em sua resolução, José se propôs com fidelidade cumprir todo o dever que poderia vir à sua frente. Você lembra disso? Ele se propôs. E ele pediu coragem para enfrentar
tudo que havia por vir diante dele. Ele ganhou o coração de Potifar. Ele desempenhou tão bem todos os serviços, tão bem todos os trabalhos, que Potifar o promoveu para tomar conta de tudo. Ele nem sabia muito bem de tudo que estava acontecendo, a não ser o pão que ele comia. E com isso, José, ele conseguiu fazer com que Potifar o considerasse não só um escravo, mas sim quase um filho. Sabe como que José ele conseguiu a confiança de seu chefe? Porque ele fazia o seu trabalho da melhor forma, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Com certeza, José ele não sabia fazer alguns trabalhos. Com certeza, ele não era tão bom em alguns, nunca fez algum trabalho que poderia aparecer na frente dele. Mas para ele não era tão estranho os serviços. Sabe por quê? Porque ele tinha o costume de aliviar os fardos de seu pai. Ele tinha o costume de fazer as tarefas em casa. Então não foi para ele algo tão estranho. Ele, com o conhecimento que ele já tinha, tudo o que aprender, ele juntou isso com a força, o grande esforço, e ele assim, ele obteve êxito. Ele pegou todo o conhecimento que ele já tinha lá na casinha com seu pai e colocou o desejo que ele tinha de agradar a Deus, pediu a Deus força e ele obteve êxito. A gente tem também um outro exemplo de um personagem que procurava sempre dar o seu melhor em tudo que fazia. Vamos ver o próximo slide. Tudo o que Jesus fazia era bem feito. Desejava ser perfeito até mesmo no manejo das ferramentas. Por seu exemplo, nos ensinou que devemos ser laboriosos e realizar nossas tarefas cuidadosamente. Que um trabalho realizado desse modo é honroso. Todos devem ocupar-se de algo que seja útil para si mesmo e para os outros. Jesus, como o nosso maior e melhor exemplo em tudo, ele nos ensinou como ser bons filhos. Deus nos deu o trabalho como uma bênção e ele se agrada com as crianças, com os filhos, que desempenham sua parte nos deveres domésticos, aliviando o fardo do pai e da mãe. Tais crianças, ao crescer e deixar a família, serão uma bênção para a sociedade. Os jovens que, por princípio, procuram agradar a Deus, realizando o trabalho corretamente, serão úteis ao mundo. Ao ser fiéis em posições humildes, estão se preparando para ocupar posições mais elevadas. Uau! Jesus, ele é o nosso melhor e maior exemplo em tudo, como eu disse aqui. E ele sempre procurava aliviar os fardos do pai dele, da mãe dele. Procurava sempre fazer o seu trabalho com perfeição. E a gente também devemos agradar o nosso Deus e também os nossos pais, desempenhando bem todas as nossas tarefas e sempre procurando oportunidade de ajudar os nossos pais, como disse aqui. Meus queridos amigos, se nós nos dispusermos a fazer tudo com perfeição, fazendo com felicidade os deveres domésticos, como disse aqui, nós vamos se tornar pessoas jovens que serão úteis ao mundo e uma bênção para a sociedade. No próximo slide, também diz o seguinte: que se sois verdadeiramente convertidos, se sois filhos de Jesus, honrareis vossos pais. Não somente fareis o que eles vos dizem, mas buscareis oportunidade de ajudá-los. Assim procedendo, estáis trabalhando para Jesus. Ele considera todo esse cuidado, essa preocupação como sendo feito a ele. Esta é a mais importante espécie de trabalho missionário.
E os que são fiéis nessas pequenas obrigações da vida diária estão adquirindo valiosa experiência. Olha que lindo, que profundo. Não adianta nada, meu querido amigo, minha querida amiga, a gente querer fazer missões, querer ajudar pessoas lá do Amazonas, em locais totalmente longe, diferentes de onde estamos. Não adianta a gente querer fazer visitas missionárias no sábado na casa dos irmãos, se dispor para limpar a casa de algum irmãozinho, de alguma irmãzinha que está precisando, que é idoso, que não consegue. Se no nosso próprio lar não somos pessoas úteis, se no nosso próprio lar a gente não tem o costume de fazer isso. Não adianta lá fora eu mostrar ser uma pessoa que ajuda, uma pessoa que serve aos outros, se em casa eu deixo todo o trabalho pesado, tudo em cima dos meus pais e não ajudo eles. Se nós somos verdadeiramente convertidos, se nós queremos ser bons filhos a Jesus, nós não vamos apenas honrar os nossos pais, mas nós vamos buscar oportunidade de ajudá-los. Não vamos contentar em fazer o que eles nos mandam apenas. Vamos chegar e falar: pai, mãe, tá precisando de ajuda? Precisa que eu faça algo aqui agora para você, para o senhor, para a senhora, ajudar aqui agora? Você vai procurar oportunidade de o ajudá-los. No nosso próximo texto, também fala o seguinte: que muito dos pequenos deveres domésticos são passados por alto, como de nenhuma consequência. Mas se as pequenas coisas são negligenciadas, os deveres maiores também o serão. Vós deveis desejar ser homens e mulheres íntegros, com um caráter sadio, puro e nobre. Começai a obra no lar, assumi as pequenas tarefas e fazei-as com exatidão e inteireza. Quando o Senhor vir que sois fiéis no mínimo, confiar-vos-á maiores responsabilidades. Vede como construís e que espécie de material pondes no edifício. O caráter que agora estás formando será permanente como a eternidade. Olha só, olha isso. Se nós nos propusermos a fazer todos os nossos trabalhos com perfeição, procurando, no mínimo, sermos fiéis, Cristo, ele vai nos confiar maiores responsabilidades. Nós devemos não passar, meus queridos amigos, pelos pequenos deveres que temos durante a rotina, durante o dia, como algo sem importância, como algo que a gente não deve se importar, porque se nas pequenas coisas a gente negligencia os maiores deveres, as maiores responsabilidades que com certeza vão vir para a gente não vai conseguir desempenhar. Então, a gente deve ser fiel nas mínimas coisas, nos pequenos detalhes, assim como foi Davi, sendo fiel no pouco. E assim Cristo nos confiará, ele vai poder confiar na gente e ele vai permitir que tenhamos maiores responsabilidades, que assim poderemos fazer tudo o que ele nos disser, nos pedir, mas primeiro devemos começar nas pequenas coisas. O nosso próximo texto também fala o seguinte: muitas crianças tratam seus deveres caseiros como se fossem desagradável tarefa, e seu rosto claramente mostra esse desagrado. Encontram motivos de crítica e murmuram e nada é feito com boa vontade. Isso não é cristianismo. É o espírito de Satanás. E se o acariciais, sereis semelhantes a ele. Uau, amigos, que profundo! Não é terrível isso? E você pode estar se perguntando, pensando: nossa, Elisa, mas eu já fiz tanto isso. Eu também não falo isso com nenhum orgulho, mas quantas vezes eu também fiquei com o semblante carregado,
fui indo fazer o serviço, o que minha mãe, o que meu pai pedia, com um desgosto, com uma má vontade. E quando nós estamos fazendo isso, meus amigos, nós estamos permitindo que o espírito de Satanás, não o de Cristo, esteja entrando em nosso ser. Que isso não venha acontecer. Ok, talvez você já permitiu que o espírito de Satanás outras vezes se apoderasse de você e você agisse dessa forma, com seus pais que têm feito tanto por você. Ellen White fala que nós, filhos, nós temos uma grande dívida com os nossos pais. Eles que cuidaram da gente quando a gente estava, talvez, com uma doença, passando mal, sempre esteve conosco. E quantas vezes nós temos correspondido a todo esse carinho de uma forma tão ruim, de má vontade? Muitas vezes você já fez isso. Mas peça a Cristo que esse poder de Satanás não venha se apoderar novamente de você. Que nós possamos orar a Cristo, que eu venha pedir, Senhor, me ajude. Eu não quero fazer tal tarefa. Eu vou com má vontade porque eu não quero fazer isso, não quero fazer isso agora. Mas que possamos clamar a Cristo, para que possamos não acariciar esse espírito de Satanás. Continuemos. Tornais infelizes tanto a vós mesmos como a todos que vos cercam. Isso não é apenas um mal terrível para nós, mas também para os nossos pais, para a nossa família, que vem só a gente murmurando, tendo o espírito de Satanás, do inimigo. Não vos queixeis do muito que tendes para fazer e do pouco tempo que vos sobra para divertimentos, do pouco tempo que sobra para a gente fazer coisas no nosso próprio interesse, mas sede atenciosos e solícitos. Lembrai-vos de que Jesus viveu não para si mesmo, e deveis ser semelhantes a ele. Fazei disso questão de princípio religioso, e pedi a Jesus que vos ajude. Exercitando vossa mente nessa direção, estareis sendo preparados para vos tornardes cooperadores na causa de Deus, como vos haveis tornado cooperadores no círculo do lar. Tereis boa influência sobre outros e podereis ganhá-los para o serviço de Cristo. Sabe, nós devemos pedir a Cristo, clamar a Ele, para que Ele venha nos ajudar, porque realmente, meus amigos, não é fácil. Infelizmente, nós, como seres humanos, não gostamos de nos submeter à ordem, à vontade de ninguém. É até difícil para nosso relacionamento com o próprio Deus, na verdade. Quantas vezes ele pede, filho, dá o teu coração, me dá a tua vontade, e a gente não quer se submeter. Com nossos pais, muitas vezes é da mesma forma. Eles nos pedem para a gente fazer alguma coisa para eles, para ajudar, e a gente muitas vezes não quer fazer. Eu entendo, eu também sofro da mesma forma. Eu entendo como é isso. Mas que nossa oração como filhos e filhas seja: Senhor, me ajude. Me ajude a ser um bom filho, como Jesus foi em seu lar. Porque olha como diz aqui, o nosso lar é o lugar onde vai nos preparar para a vida, para nós sermos cooperadores na causa de Deus. Para a gente ser um bom cooperador, um bom servo na vinha do Senhor, o nosso lar é como se fosse o nosso ensaio. O nosso lar é como se fosse o lugar que nós estamos aprendendo a nos tornarmos cooperadores de Deus. E eu te pergunto, por que não querer ter uma vida de utilidade? Por que não, minha querida amiga, meu querido amigo, ser um filho e uma filha que prontamente obedeça o seu pai ou sua mãe quando eles pedirem. Nas nossas tarefas em casa, é um ótimo ambiente, não só para a gente moldar o nosso caráter, mas também para a gente ter várias lições espirituais.
nas pequenas tarefas do dia a dia, nós podemos aprender mais de Cristo. Nós podemos nos assemelhar a Ele. Nos nossos trabalhos domésticos, em casa, a gente pode tirar várias lições espirituais. Um exemplo, imagina que você está lavando a louça. Você está ali lavando e você pode tirar uma lição espiritual valiosíssima. Assim como você está pegando aquele prato, ensaboando, lavando, tirando toda a sujeira, Cristo, Ele quer fazer o mesmo na nossa vida, no nosso ser, no seu coração. Numa pequena louça, você pode aprender lições espirituais de Cristo. Eu me lembro uma vez que nós temos um projeto aqui em casa, né? E muitas vezes vem vários alunos para estarem aqui conosco, na nossa rotina, convivendo com a gente. E eu estava com uma amiga, a gente estava lavando louça. E tinha bastante alunos, então era bastante louça para lavar. E sabe quando você está lavando louça e às vezes você não destampa o ralo e fica aquela água meio suja? Eu e ela, a gente ficava com, às vezes, nojo de ir lá tirar o ralinho, lavar. E a gente ficava assim, com nojo. E aí a gente sempre falava, eu sempre falava, isso aqui vai tá moldando o nosso caráter. Vamos tirar, vamos limpar. Tá moldando o nosso caráter. E eu aprendi em uma pequena louça várias lições para moldar realmente o meu caráter. E nós jovens, nós precisamos ocupar nossa mente com esses trabalhos úteis. Precisamos pedir a Cristo força para que Ele nos ajude em nossas tarefas diárias, para que a gente venha fazer da melhor forma como Jesus fez, com perfeição. Eu moro na roça, né, aqui no campo com os meus pais, e não sei se vocês moram na roça e tudo, mas quem mora sabe que tem muito serviço. Então, eu tenho que ajudar bastante minha mãe, tem bastante coisa para fazer, e muitas vezes eu não tenho vontade de ajudar, muitas vezes me dá uma preguiça. E eu tô falando isso para que vocês entendam, amigos e amigas, que essa pregação, primeiramente, é para mim, que o Senhor está me ensinando a como ter um espírito submisso, a fazer todas as coisas por obediência, por amor e não por obrigação. E eu sei que tem várias coisas para fazer e eu sempre fico pedindo, Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu consiga fazer feliz, possa fazer sabendo que eu estou aliviando, ajudando a minha mãe. Me ajude. E de um tempo para cá, de uns dias para cá, eu estou começando a pensar sobre como ter uma vida de utilidade, a mais, além, sabe? Porque assim, nós jovens, a gente deve sempre procurar aprender mais e mais, ser úteis. Jesus, ele era assim. Ele procurava aprender um pouco de cada coisa. Ele procurava ser útil em tudo, sabe? Ele não achava difícil ou trabalhoso demais, cansativo demais ajudar os outros em qualquer área que fosse. Então, eu comecei a pensar em ajudar o meu pai lá fora também. Como eu sou filha única, então eu tenho que tentar ajudar os dois, né? Mas eu comecei a ter o desejo de aprender as coisas no campo, aprender lá fora mesmo. Que eu comecei a indagar. Eu moro no campo, eu faço as coisas em casa e isso nós devemos realmente aprender. Nós devemos aprender como deixar uma casa bem ordenada, bem limpa, porque o nosso Deus, ele não se agrada com baderna, com bagunça. Então devemos deixar tudo limpo. Devemos aprender, moças e meninos também, jovens também, a fazer uma boa comida, a limpar as coisas, deixar tudo em ordem. E eu sempre estou tentando colocar isso em prática e sempre estou ajudando aqui. Mas eu comecei a pensar, ok, eu faço tudo isso, ajudo aqui, mas e lá fora? E na roça? Eu estou no campo, eu tenho que aprender as coisas lá fora também. E eu pensei, por que não? Eu começar a aprender a plantar o meu próprio alimento.
por que não eu começar a aprender a fazer uma cerca se por acaso precisar? Porque imagina se um dia o meu pai ele não poder fazer alguma coisa lá fora. Imagine se eu conseguir ajudar ele lá. Além de eu estar sendo uma ajuda a mais para os meus pais, eu vou também estar aprendendo mais de Cristo. Quantos, queridos, quantas lições espirituais a gente pode tirar no trabalho útil lá no campo? Capinando um canteiro, você tem que ter todo cuidado ali com a plantinha. Então você pode ver e pensar, essa plantinha é o meu caráter, e eu estou fazendo o papel de Cristo, que ele está tentando tirar todas as raízes do pecado que são duras, são terríveis para tirar, não arrancam com facilidade. Já a plantinha, a gente tem que ter todo cuidado, senão a gente arranca ela sem querer, ela é toda delicada, e a gente aprende lições espirituais com isso. Então, eu proponho a você, meu querido amigo, minha querida amiga, a pedir a Cristo primeiro força para desenvolver bem os trabalhos as tarefas que você precisa fazer para ajudar o seu pai e a sua mãe, que você venha pedir a Ele para te ajudar e que também você peça um pouco mais além. Peça a Ele, Senhor, me ajude a fazer mais, me ajude a ser mais útil na sua causa. Porque não faz mal você aprender um pouquinho mais de outras coisas, ser úteis em outras áreas, porque tanto você vai ser útil, sua vida vai ser útil tanto para o seu lar, para sua casa, para os seus pais, quanto para a obra do Senhor. Eu também tenho um exemplo que eu fiquei pensando, que imagine que você, minha querida amiga, está fazendo uma boa comida para sua família. Tá fazendo ali uma comida, um almoço, e de repente o gás, ele acaba. Do nada. E aí você fica desesperada, pensando, eu tenho que fazer rapidamente, porque tem o horário do almoço. Meu pai tá trabalhando lá na cerca, em cima do morro, lá longe. Minha mãe talvez não está em casa, ou ela não sabe trocar um gás. E não seria bom se você soubesse trocar um? Não estou dizendo isso como uma obrigação, você tem que aprender isso, mas são coisas úteis, coisas para a vida. Porque, ok, você pode pegar sua bicicleta, você pode ou fazer uma boa caminhada, ir lá chamar o seu pai, se não tem vizinhos em volta para vir trocar o gás. Mas isso vai demorar, isso pode atrasar mais um pouco. Por que não você ser útil até nisso e trocar aquele simples gás? É uma coisa a se pensar. Eu peço que você venha estar orando sobre isso e que, se for do desejo de Cristo e que você sinta tocado, que você possa também procurar ter uma vida de utilidade e aprender um pouco de cada coisa para ajudar ainda mais na obra do Senhor. E que a gente possa ter o pensamento de fazer tudo isso por amor e não por obrigação. Que nós possamos ajudar nossos pais, aliviar o fardo deles por amor a eles e por amor ao nosso Deus, e não por obrigação. Cristo, ele sim, ele pode nos ajudar a fazer tudo com amor e não com obrigação. Ele sim, ele pode nos ajudar a sermos bons filhos, a honrarmos os nossos pais. Ele sim pode ajudar a gente ser vitoriosos nas tarefas, nos submeter, entregar nossa vontade. Ele sim, apenas ele pode te ajudar nisso, jovem. Você não vai conseguir, com suas próprias forças, receber aquele chamado para fazer tal tarefa. E você não vai conseguir, se não for do seu agrado, ir com toda felicidade e não ir com aquele semblante carregado. Mas com Cristo, com o nosso Pai Celestial te dando poder, você pode ser um bom filho, você pode ser uma boa filha e você pode honrar os seus pais, obedecendo eles com amor, com alegria, sem ser aquele sorriso falso, ok? Sendo aquele sorriso de alegria por estar fazendo aquele serviço como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Você pode fazer isso com alegria. Agora, para finalizar,
eu queria dar exemplo do nosso último jovem de hoje, do nosso último filho, que ele aprendeu, ele teve uma íntima fé, uma íntima experiência com Cristo. Ele teve a fé dos pais dele. E esse jovem, vamos ler agora, diz assim: Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Poderia escapar deste destino se o houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas, aqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaac, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. E ao ser o, pro... e ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado, sendo chamado a dar vida em oferta a Deus. Com ternura, procurou aliviar a dor do pai e auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. Isaque, desde sua infância, ele obedecia ao seu pai e à sua mãe. Desde sua infância, ele aprendeu a ser um filho guiado pelo Espírito. Isaac, ele aprendeu que antes dele ser um bom filho para o seu pai Abraão, para sua mãe Sara, ele devia ser um bom filho para o Pai Celestial dele. Ele experimentou a fé, realmente a fé do pai dele. Ele não só viveu a fé do pai dele como algo não apenas do pai, não dele. Ele realmente teve uma íntima e sincera, uma real experiência com Cristo. Por isso, apenas por isso, que ele se entregou com voluntária submissão. Ele descobriu como ser um filho que se submete à vontade do pai dele. Como disse aqui, ele poderia, ele era forte, ele era novo, o pai dele era bem idoso. Também ele estava com tanta preocupação na mente durante aqueles 3 dias que ele estava só pensando: eu vou ter que matar meu filho, eu vou ter que matar meu filho. Então, Isaac, se ele fosse um filho que não fosse obediente, que não tivesse se encontrado realmente com Cristo, ele poderia falar: epa, sai daqui, não quero, não vou do nada aqui me entregar, morrer. Mas ele aprendeu e ele se entregou. Na Espírito de Profecia diz que Isaac, ele é uma ótima comparação de Cristo. Ele reflete o que Cristo fez por nós. Isaac, ele permitiu se entregar. Ele foi com voluntária submissão, porque ele confiava que fazendo isso, dar a vida em oferta a Deus seria a melhor honra que ele poderia ter, ele estaria agradando o seu Deus. E Isaac, ele se entregou, ele aprendeu. E assim como Isaac, meus queridos amigos, vai chegar o tempo que a gente também vai se deparar diante de um altar. Diante desse altar, a gente vai ter que ter decisões. Nós jovens teremos que decidir se vamos entregar a nossa vida por Cristo ou não. E eu te pergunto, nesse altar, nas dificuldades que poderão vir sobre a nossa vida em breve, em pouco tempo, como você vai agir? Eu te pergunto, você vai conseguir dar razão da sua própria fé? Ou você vai precisar que o seu pai ou sua mãe venha e fale por você? Você deve ter a sua própria experiência. Você tem que ter um amor tão grande por Cristo que você se entregue sua vida por Ele. Viva sua vida para honrar a Cristo. Viva sua vida para agradá-lo, obedecendo aos seus pais, aliviando os fardos que tem sobre eles. Você deve, meu querido jovem, se preparar agora, ser fiel agora, no pouco, nas pequenas responsabilidades que vêm na sua vida,
para que assim você possa ser fiel naquele grande dia, quando vir o seu grande altar, quando vir um decreto de morte, quando vir várias coisas. Se você não for fiel aqui no pouco, você não será fiel no muito. No nosso último slide, no nosso último texto, diz assim: Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso. Satanás, ele sabe o que você filho, o que você filha, o que você jovem, o que você adulto, o que você qualquer pessoa que você seja pode se tornar ao lado de Cristo. Satanás sabe que se um jovem se entregar inteiramente ao Cristo, tem uma firme decisão, como teve José, como teve Daniel, sendo um jovem, uma criança pura, que faça de tudo para fazer com perfeição como foi Jesus, ele sabe que ele não vai ter poder sobre essa pessoa. Ele sabe que ele vai ter que fugir na hora, no mesmo momento, ele tem que fugir. Ele treme em saber, em pensar que você é jovem, o que você pode se tornar ao lado de Cristo. E olha, nesse nome poderoso, com o poder desse nome poderoso, que é Cristo Jesus, o desejado de todas as nações, Emanuel, Deus conosco, Pai celestial, Espírito Santo, com esse nome, pelo poder desse nome todo-poderoso, nós resistiremos, queridos amigos, ao diabo. Pelo poder desse nome todo-poderoso, nós podemos e seremos bons filhos aos nossos pais. Com o poder desse nome todo-poderoso, cumpriremos com excelência todas as tarefas que virem. Com o poder desse nome todo-poderoso, nós obedeceremos nossos pais por amor e não por obrigação. Com o poder desse nome todo-poderoso, você pode, querido jovem, querida jovem, agradar o seu Pai Celestial. Você pode ser o orgulho de Deus, como Isaac foi, como tantos jovens na Bíblia foram. Eu peço, se permita ser realmente guiado por esse nome todo-poderoso. Eu realmente peço e oro para que você, sejamos filhos guiados pelo Espírito, que possamos, antes de sermos bons filhos aos nossos pais, sermos bons filhos ao nosso Pai Celestial. Eu espero, eu desejo que com o poder dele possamos fazer nossas tarefas com alegria, felizes por estar agradando a Deus e aos nossos pais. E eu tenho certeza, querido amigo, que você sendo fiel nessas pequenas coisas, Cristo vai dar-te a coroa da vida. Meu desejo para você é que você permaneça firme, que você honre os seus pais, que você honre a sua fé e agrade a Cristo em todo momento, em toda a sua vida, enquanto você estiver fôlego de vida, enquanto vida estiver aí no seu serzinho, que você venha honrar e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Até mais.